Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe os irmãos conectados pela internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem aérea de Esmirna. Na última oportunidade, lemos das páginas 114 a 116. E ali o irmão Branham continuava falando sobre o inferno eterno, sobre o lago de fogo, que ali o irmão Branham diz que não é eterno. E o irmão Branham diz: não deixe ninguém te dizer que não creio em um lago de fogo e em castigo eterno. Aliás, castigo eterno não, e em castigo. Não deixe ninguém te dizer que não creio em lago de fogo e em castigo. O irmão Branham diz: eu só não sei quanto tempo durará, mas finalmente será eliminado. Haverá um lago de fogo, haverá um castigo, mas não é eterno. O irmão Branham diz: não sei quanto tempo durará, mas será eliminado. Como vimos na leitura e no resumo anterior, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, diz que aqueles pecadores padecerão eterna destruição. E ali vimos que a palavra correta é aniquilação. Não quer dizer que ali eles vão ficar um tempo, ou melhor, a eternidade sendo destruídos sem fim, e toda a eternidade sem fim sendo destruídos. Não, ali a palavra correta é aniquilação. Aniquilação é destruir até o ponto final, é acabar com aquilo, é destruir até não restar nada. Eles ficarão um tempo sim no lago de fogo, eles padecerão sim um castigo, mas não sabemos quanto tempo durará, mas finalmente será eliminado, será aniquilado, porque eterno só pode ser aplicado a Deus. Só Deus é sem fim, porque para ser sem fim tem que ser sem princípio. Então apenas Deus é eterno, Ele é sem princípio e sem fim. Mas o lago de fogo, o inferno, terá o seu fim, será aniquilado, será eliminado após um tempo. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz que aqueles pecadores mencionados terão sua parte no lago de fogo. Mas o irmão Branham diz que a verdadeira interpretação da palavra não é parte, mas tempo. Eles terão seu tempo no lago de fogo. Eles terão um tempo de castigo ali no lago de fogo. Mas finalmente aquilo será eliminado, será aniquilado. E os maus serão lançados no inferno, ou no Hades, no Sheol, na sepultura, porque inferno é uma palavra de origem latim, que significa habitação dos mortos. E essa mesma palavra em grego se diz Hades, em hebraico Sheol. Se trata da mesma coisa, do inferno, no lugar dos mortos. Significa sepultura. Aqueles que não são salvos vão para esse lugar, que também pela mensagem Almas em Prisão, sabemos que é a região dos perdidos. Não é um inferno de fogo ardente, pois este é só depois do julgamento do trono branco. E a palavra correta para definir inferno de fogo ardente é lago de fogo, porque o inferno mesmo é o Hades, é a sepultura, é a região dos perdidos, é a habitação dos mortos. E aqueles que estão ali no Hades, no inferno, serão lançados junto com o inferno no lago de fogo, porque Apocalipse diz que o inferno também foi lançado no lago de fogo. Então veja que há uma diferença entre inferno e lago de fogo. O inferno é a região dos perdidos, é o Hades, a sepultura, o Sheol. E aqueles que estão ali serão lançados com o inferno no lago de fogo. E esse lago de fogo não é eterno. Eles padecerão ali por um tempo, mas finalmente será eliminado. Mas com os justos não será assim. Isto que eu falei sobre o inferno e o lago de fogo, o próprio irmão Branham fala. Os irmãos podem ler nos selos, também em perguntas e respostas. Alguém pergunta para o irmão Branham se o inferno e o lago de fogo é a mesma coisa. Ali ele responde. Não temos tempo de ver isto, até porque é um resumo, mas se os irmãos quiserem ler, podem procurar no Busca. E o irmão Branham diz: com os justos não será assim. Eles foram redimidos
por seu sangue. Aqueles maus pecadores serão lançados no inferno, e o inferno será lançado no lago de fogo. Mas com os justos não será assim, pois eles foram redimidos por seu sangue. Eles foram comprados por seu sangue. Nenhuma condenação há para eles. Eles não têm por que padecer em um lago de fogo, pois eles não serão condenados. Eles foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E o irmão Branham diz: o teste de sangue mostra se você pertence a Deus. E ele dá um exemplo. Ele fala do filho dele, José. O filho dele é parte dele. O filho dele saiu dele, é do seu sangue. O máximo que ele poderia fazer é deserdá-lo. Caso ele fosse um homem rico, ele poderia deserdá-lo dos seus bens, da sua fortuna, de sua herança. Mas ele não deixaria de ser o seu filho, porque ele é parte dele. Ele é do seu sangue. O irmão Branham também usa o exemplo do gado Hereford, que é aquele gado de cabeça branca, um gado bem bonito. E ele diz que o irmão Branham trabalhava no Colorado arrebanhando gado. E o governo tinha que inspecionar o gado para eles poderem pastar nas plantações do governo. E como eles faziam a inspeção, os guardas florestais, eles olhavam a etiqueta de sangue na orelha do animal. Eles não olhavam a marca de ferro, mas o que definia se eles eram realmente sangue puro e se eles poderiam pastar ali, era a etiqueta de sangue na orelha. E é assim conosco. Deus nos vê através do sangue. Somos dele por causa do sangue. O teste do sangue mostra se pertencemos a Deus. E fomos lavados por seu sangue e remidos pelo seu sangue. Então não teremos que padecer num lago de fogo. Não sofreremos condenação, pois o teste do sangue passaremos por ele. E Deus olhou e disse, o irmão Branham fala: a alma que pecar, essa morrerá, está separada de mim. A alma que pecar está separada de Deus, ela morrerá. E havia uma separação ali no Velho Testamento, dos salvos, daqueles que eram de Deus, e daqueles que estavam perdidos. Eles estavam todos no mesmo lugar, no Hades, porém havia um abismo ali que os separava. Mas quando Cristo veio, ele acabou com essa separação, ele extinguiu essa separação. Todos haviam pecado e todos estavam destituídos da glória de Deus, todos estavam separados. Mas quando Cristo veio, ele reconciliou o homem com Deus novamente. Deus, a Bíblia diz, reconciliou o homem consigo mesmo. Ele acabou com aquela separação que havia. Todos pecaram, todos estavam mortos, mas ele nos salvou de tudo isso. Mas Deus, em amor, tomou um animal, tirou sua vida no lugar da vida do pecador. Após o homem pecar, o homem cair, Deus tomou um animal, uma vida animal, e atirou em lugar do pecador, tirou a vida do animal em lugar do pecador. Mas aquela vida animal era uma vida, como já diz, de animal, era um sangue de animal. Então aquela vida não poderia voltar sobre o homem. O homem oferecia um cordeiro, oferecia um animal por propiciação aos seus pecados. No entanto, aquela vida não poderia voltar sobre si. Por isso, no ano seguinte, ele voltava com aquele mesmo desejo de pecar e ali oferecia outro animal como expiação por seu pecado, porque era uma vida animal. Mas quando Cristo veio, o sangue era de Deus, então a vida era de Deus. E quando ele morreu e foi à sepultura e ressuscitou, então aquela vida de Deus voltou sobre o pecador arrependido. Então agora ele não tem mais desejo de pecar, de fazer as coisas erradas, porque agora não é a vida de um animal, mas é a vida de Deus vivendo através de nós. Através do sacrifício de Cristo, aquela vida, aquele sangue voltou para habitar, a vida que estava no sangue voltou para habitar em nós.
Este foi um resumo do que lemos. Vamos retomar a nossa leitura. O irmão Branham segue dizendo: Deus o fez, Ele fez tudo isso. Ele clamou para o mundo amaldiçoado no pecado: eu vos darei um sinal, uma virgem ficará grávida, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Esse será o vosso sinal, será um sinal eterno. O que ele der à luz será Emanuel, Deus conosco. Deus desceu numa célula de sangue, não através de um homem, mas pelo Espírito Santo. E naquele ventre virgem foi formado um tabernáculo com o propósito de morrer. A semente da mulher veio a fim dele ser ferido para nos trazer a nossa salvação. Quando o Espírito Santo veio sobre Maria, ele criou dentro de seu ventre a célula que se multiplicaria e se tornaria o corpo de nosso Senhor. Aquela célula foi criada, foi o princípio da criação de Deus. Isso é o que Jesus é. E aquele santo foi cheio de seu sangue santo, a saber, o sangue de Deus. Aquele tabernáculo nasceu, ele cresceu até ser um homem. Ele foi ao Jordão e lá aquele sacrifício foi lavado por João no rio chamado Jordão. Quando aquele sacrifício aceitável levantou-se das águas, Deus veio e habitou nele, enchendo-o com o Espírito sem medida. E quando ele morreu e derramou o seu sangue, a perfeita vida de Deus foi liberada para voltar sobre o pecador que aceitasse Cristo como seu Salvador. Quão admirável isto é! Jeová nascer chorando sobre um monte de estrume, Jeová nascer numa manjedoura de palha. Ali está o sinal eterno para os orgulhosos e inchados pseudo-intelectuais que têm criado sua própria teologia e negado a verdade de Deus. Jeová Deus, um bebê chorando num fétido estábulo, e logo pensamos que temos o direito de ser orgulhosos, empinando nossos narizes, criticando e agindo como se fôssemos alguém. Aqui está o verdadeiro sinal, este é o correto. Jeová brincando como um menino, Jeová trabalhando numa carpintaria, Jeová lavando os pés de pescadores. Eu vos darei um sinal, disse Deus, não um sinal de um sacerdócio de colarinho branco, não um sinal de riqueza e poder. Não há nada neste sinal que querereis ou achareis adequado, porém é um sinal eterno, é o maior sinal de todos. Jeová de pé no pátio da corte, ferido e sangrando com espinhos em sua fronte e cuspe em sua face, escarnecido e desprezado. Jeová desprezado e rejeitado, dependurado nu sobre a cruz, enquanto os hipócritas zombavam e desafiavam-no a descer da cruz. Jeová morrendo, Jeová orando e nada acontecendo. Então Jeová morreu. Esse é o sinal para todos os homens agora. Não há outro igual a ele. É o grande sinal. Então as trevas caíram sobre a terra. Eles o puseram numa tumba, e ali ficou aqueles 3 dias e noites, até que um terremoto quebrou a escuridão da noite, e ele saiu. Jeová saiu. Jeová subiu ao alto. Então Jeová retornou para habitar em sua igreja. Jeová voltou com um vento impetuoso e veemente e chamas de fogo. Jeová voltou para andar no meio de sua igreja e dar poder ao seu povo. E outra vez Jeová veio, e desta vez para permanecer em seu povo. E novamente Jeová cura os enfermos, ressuscita os mortos e manifesta a si mesmo pelo Espírito. Jeová voltou, falando em línguas e dando a resposta em interpretação. No original espanhol diz falando em inglês. Jeová voltou falando em inglês e dando a resposta em interpretação. Jeová desceu e levantou a prostituta para não pecar mais. Ele desceu ao bêbado com zumbidos de moscas em sua face, enquanto jazia inconsciente na sarjeta. Sim, Jeová veio para manifestar na carne e através da carne. Jeová veio, Deus em nós, a esperança da glória. Sim, Jesus veio e derramou seu sangue e libertou o cativo. Ele veio e redimiu suas ovelhas perdidas. Ele lhes deu vida eterna e elas jamais perecerão. Ele não perderá nenhuma delas.
mas as ressuscitará no último dia. Aleluia! A segunda morte não pode lhes causar dano. Ela não tem poder sobre eles, porque eles são do Cordeiro e o seguem para onde quer que ele vai. Eu disse original em espanhol, mas é original em inglês. Os irmãos podem colocar-se de pé. Paramos na página 117. Vamos receber o nosso pastor.